Olá, estamos aqui para mais um vídeo do vlog Ciência Espiritual e hoje vai ser o primeiro em que eu vou falar de livros. Na verdade aqui, nesses vídeos, os livros serão apenas um motivador dos temas que serão tratados, mas também será uma forma não só de divulgação desses livros, uma pequena resenha deles, para que vocês saibam como que podem estudá-los no final das contas. Antes de continuar, não esqueçam, se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem com as pessoas que vocês gostam e também inscrevam-se no canal para serem informados quando os próximos vídeos aparecerem. E o livro de hoje a ser comentado é um livro publicado em 1998 originalmente, mas no Brasil foi publicado em 2004, é este aqui. O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, de Debbie Ford, que foi publicado pela editora Cultrix, de São Paulo, então. O livro foi publicado originalmente em 1998 e no Brasil em 2001. Mas o que é esse lado sombrio dos Buscadores da Luz? Esse vídeo se chama Nosso Lado Sombrio, porque nós todos o temos. Durante esse vídeo eu lerei alguns trechos do livro e comentarei esses trechos. Já na introdução do livro, a autora diz o seguinte sobre o lado escuro. A escuridão não significa somente o aspecto negativo, refere-se a algo que está fora do alcance da luz ou da nossa consciência. Mais adiante, ela diz: o conceito de sombra é como um molde. É uma maneira de simbolizar na linguagem o lado não reconhecido da personalidade e transmitir-lhe realidade, um significado para nos apegarmos e falar sobre nossas partes desconhecidas. A sombra se refere àquela nossa porção que está sempre se alterando e mudando à luz do ego consciente, aqueles nossos aspectos que não conseguimos trazer completamente à percepção responsável. Como indivíduos e membros de uma cultura específica, passamos o tempo todo selecionando e corrigindo experiências, criando um ideal do ser e do mundo baseado no ego. Quanto mais procuramos a luz, mais densa se torna a sombra. Conhecemos a sombra por muitos nomes: lado sombrio, alter ego, o eu inferior, o outro, o duplo, o gêmeo da escuridão, o eu repudiado, o eu reprimido, o id. Falamos em encontrar nossos demônios, lutar com o diabo, tipo o diabo me faz fazer isso, uma descida ao submundo, uma noite escura da alma, uma crise de meia-idade. A sombra começa com a mais remota emancipação de um eu da grande unidade da consciência de onde todos nós viemos. Aliás, essa é uma ideia bastante advaita. A formação da sombra corre paralelamente ao desenvolvimento do ego, o que não combina com o desenvolvimento do nosso ego ideal, nosso pensamento idealizado do ser, reforçado individualmente pela família e pela cultura, torna-se sombra. Bom, aqui está bem claro o que ela entende por sombra, que é aquilo que nós tentamos negar em nós. Procurando não ser muito maniqueísta, nosso lado ruim, em contraposição a um lado bom, isso é muito moralista. Na visão oriental não é assim que as coisas são analisadas. A sombra, do ponto de vista oriental, é o nosso ego iludido ou deludido. Esse ego que se acha permanente, esse eu que se acha permanente, que se acha mais importante que tudo, que tenta sobreviver eternamente de uma forma ou de outra, nem que seja no plano ideal, e que por conta disso manifesta vários venenos, como a raiva, a aversão,
o apego, a indiferença, o embotamento mental, o orgulho, o ciúme, a inveja e tantas outras coisas. Tudo isso é produto de um vício mental chamado ignorância, avidya em sânscrito. A ignorância não é o mal no sentido cristão ocidental, ela é simplesmente uma condição natural do ser. É ser ignorante. Não conhecer a verdade é ser ignorante. E nós não abarcamos a verdade completa, então temos cada um o nosso grau, de ignorância. Hoje em dia, essa sombra tem se demonstrado muito claramente no momento em que nós temos uma pandemia e, ao mesmo tempo, um negacionismo da pandemia. Para algumas pessoas parece mais importante cuidar da economia do que de ter pessoas vivas para consumirem nesta economia. Mas por que isso acontece? Porque o ser humano tem também um egoísmo natural que se manifesta nesses momentos de crise. Então nós vemos que alguns países deram mais importância ao isolamento, outros, como no Brasil, se tem muito negado o isolamento em nível federal, enquanto alguns estados, entendendo de outra forma, aumentaram todo o sistema de contenção e de isolamento. Na verdade, as pessoas tentam transformar isso num jogo político, mas não é um jogo político, é um jogo de vida e morte. Não é um jogo econômico também, continua sendo um jogo de vida e morte. Não é um jogo moral também, é um jogo de vida e morte para todos, não apenas para os mais novos, descartando os mais velhos. Essa sombra aparece o tempo todo neste momento. Pessoas minimizando o valor da vida de pessoas idosas, de pessoas com doenças autoimunes, pessoas que tiveram câncer, que têm necessidades de cuidados especiais, como se elas não tivessem valor nenhum. Essas mesmas pessoas se consideram cristãs, se consideram defensoras da moral, da família, dos bons costumes, da vida, protestam contra o aborto, mas neste momento não estão interessadas na vida das pessoas. Esse tipo de hipocrisia eu coloco como mais um vício mental. Ele tem a ver com a dissonância cognitiva de todos nós. Por que isso acontece? Porque as pessoas que pensam desta forma imaginam, ou talvez inconscientemente, é claro, que se elas tivessem que reconhecer a gravidade do problema, seguir as recomendações, não ficar acreditando em teorias da conspiração e certos astrólogos que se auto-intitulam filósofos, elas teriam que confrontar os seus próprios demônios, seu próprio egoísmo, sua própria falta de empatia, sua própria falta de compaixão pela vida humana. E isso, para elas, seria uma condenação terrível. Mas por que elas mesmas veem assim? Porque o nosso ocidente de origem judaico-cristã sempre foi condenatório moralmente falando. Dá para ver isso em toda essa polarização que nós tivemos no Brasil nos últimos 2 anos. Para estas pessoas, as pessoas que estão presas não merecem consideração, não merecem redenção, serão consideradas sempre escória. Mas pelo contrário, elas defendem políticos corruptos a cada eleição, pelo fato deles estarem socialmente num nível superior. Porque elas também gostariam de estar acima dos outros. Freud explica isso. Então esta sombra tem se manifestado de um modo realçado em todos nós neste momento. Mais adiante, a autora deste livro faz até uma referência ao budismo e a sua forma de trabalhar a questão da sombra, onde ela diz o seguinte: como a prática chamada caminho do meio no budismo, a integração da sombra nos dá uma consciência unificada que nos permite reduzir a inibição da sombra ou os potenciais destrutivos, liberando as energias vitais retidas que são vislumbradas nas aparências e posturas exigidas para encobrir o que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Sim, este é um trabalho que todos devemos fazer, mas sem sinceridade consigo mesmo isto não é possível. Mais adiante ela fala sobre a sombra como definida por Jung. Jung, antes de mais nada, usou a palavra sombra para se referir àquelas partes da nossa personalidade que foram rejeitadas por medo, ignorância, vergonha ou falta de amor. Sobre a ignorância eu falei agora há pouco, mas o medo também. O medo da doença, o medo da privação, o medo da morte. Todos esses medos estão presentes neste momento da pandemia, por exemplo. Mas a falta de amor se evidencia claramente mais em uns do que em outros. Ainda falando de Jung, ela diz: sua noção básica de sombra era simples. A sombra é aquela pessoa que você não gostaria de ser. Ele acreditava que a integração da sombra causaria um impacto profundo, capacitando-nos a redescobrir uma fonte mais profunda da nossa própria vida espiritual.
Para fazer isso, dizia Jung, somos obrigados a lutar com o mal, confrontar a sombra para integrar o diabo. Não temos outra escolha. Mais adiante ela ainda diz, meu amigo Bill Spinoza, um instrutor de grupo de estudos superiores da Landmark Education, diz, aquilo com que você não consegue coexistir, não o deixa existir. Então, mais adiante, num outro capítulo, ela fala de algo que é muito comum, que eu vejo por aí, eu cito muito, que é a síndrome do eu já conheço isso. Ou às vezes ela aparece, isso eu já li, isso eu já sei, mas é só intelectualmente, né? Então ela diz, uma das maiores armadilhas da era da informação é a síndrome do já conheço isso. Com frequência o conhecimento nos impede de viver a experiência em nosso coração. O trabalho com a sombra não é intelectual, é uma viagem da mente ao coração. Diversas pessoas que trilham o caminho do aperfeiçoamento individual acreditam que completaram o processo, mas são incapazes de enxergar a verdade sobre si mesmas. Muitos de nós almejam ver a luz e viver na beleza do seu eu mais elevado, mas tentamos fazer isso sem integrar todo o nosso ser. Não podemos ter a experiência completa da luz sem conhecer a escuridão. O lado sombrio é o porteiro que abre as portas para a verdadeira liberdade. Vivemos sob a impressão de que para algo ser divino tem de ser perfeito. Estamos errados. Na verdade, o correto é o oposto. Ser divino é ser inteiro, e ser inteiro é ser tudo, positivo e negativo, o bom e o mal, o santo e o diabo. Essa questão da perfeição que algumas pessoas exigem está na raiz da maldade, na raiz da maledicência, na raiz da crueldade humana. Por isso a autora diz mais adiante, a razão para trabalharmos a sombra é que só assim conseguiremos nos sentir inteiros, poremos um fim ao sofrimento e deixaremos de nos esconder de nós mesmos. Quando nossa sombra está ali sem ser tratada, é exatamente isso que acontece. É como se estivéssemos tentando, sem sucesso, obviamente, nos esconder de nós mesmos. É o que nós vemos agora nesse negacionismo, por exemplo, em relação à pandemia de coronavírus. Uma tentativa de negar o óbvio. Estamos em risco e precisamos agir como um todo sistêmico, como uma humanidade empática e compassiva, para que todos, ou pelo menos a maior parte de nós, saia disso vivo e em saúde, com saúde. Claro que existem forças opostas a isso que são realmente egoístas. As forças políticas, as forças econômicas que têm o seu domínio, as forças sociais que têm preponderância na nossa sociedade. Ninguém quer perder nada neste momento, mas todos vão perder. Até já posso dizer que já perderam, mas vão perder mais. Neste momento, por exemplo, abdicar da sombra ou trabalhar a sombra seria realmente preocuparmos-nos com aquilo que é mais importante, a vida. Sem ela não há consumo, não há economia, não há política, não há sociedade, não há nada que valha a pena. Um outro conceito que a autora fala é que, em geral, nós somos guiados para a totalidade. Quando ela diz assim, o universo sempre nos guia de volta para incorporarmos a totalidade de nós mesmos. Atraímos todos aqueles e tudo aquilo de que precisamos para espelhar os aspectos que nos pertencem e dos quais nos esquecemos. Isso é um ponto importante, né? É como se ela dissesse então que o universo, ou as características da vida, né, acabam sempre nos conduzindo ao todo, à totalidade. Mas nós, na nossa ignorância, sempre tentamos fracionar esse todo, que é uma visão anti-holística, antissistêmica. Tentamos nos separar cada vez mais deste todo e, obviamente, sofremos porque nos enclausuramos, ficamos como uma ilha no meio do todo. Isso é o que acontece com fanáticos, fundamentalistas, teóricos da conspiração, negacionistas. Eles todos se isolam, eles pensam, não quero saber disso, não quero entender isso como a verdade, eu prefiro a minha verdade porque é a minha zona de conforto. É isso que essas pessoas fazem o tempo todo. Trabalhar com a sombra é o contrário disso, é reconhecer onde nós estamos sendo enganados pela nossa mente. Mas é óbvio que quando falamos disto, virão aquelas pessoas que dizem, você está julgando os outros, o que aliás é um grande equívoco entre espiritualistas em relação a qualquer crítica. Eles acham que não se pode criticar nada, tem que se aceitar tudo, senão é julgamento e isso será, de certa forma, uma consequência kármica depois. Isto é uma grande ignorância. E a autora, felizmente, corrige isso no seguinte trecho do livro.
A projeção é um fenômeno fascinante que a grande maioria das escolas deixa de ensinar aos estudantes. É uma transferência involuntária do nosso próprio comportamento para outras pessoas, dando-nos a impressão de que determinadas características estão presentes nos outros. Quando sofremos de ansiedade no que diz respeito às nossas emoções ou a partes inaceitáveis da nossa personalidade, atribuímos esses aspectos, como um mecanismo de defesa, a objetos exteriores a nós ou a outras pessoas. Quando somos intolerantes com as outras pessoas, por exemplo, estamos inclinados a atribuir o nosso sentimento de inferioridade a elas. Mas aí adiante ela diz, o ato de julgar alguém é arrogante, portanto, evidentemente, todos temos a capacidade de ser arrogantes. Se eu incorporar minha própria arrogância, não me aborrecerei com a dos outros. Vou percebê-la, mas ela não me afetará. Mas adiante, ela deixa bem claro um pensamento que até vem por Ken Wilber, um filósofo americano, que diz o seguinte. E esta é a parte importante que resolve a questão do julgamento. Ken Wilber faz uma grande distinção no livro Meeting the Shadow, que diz o seguinte. A projeção no nível do ego é facilmente identificável. Se uma pessoa ou coisa no meio em que estamos nos acusa, provavelmente não estamos projetando. Por outro lado, se nos abalamos, se nos abala, há boas chances de que sejamos vítimas de nossas próprias projeções. Se você compreender isso de verdade, segue a autora, nunca mais verá o mundo da mesma forma. Pense a respeito. Se alguém passar por você e cuspir na calçada e você perceber, mas não reagir, possivelmente não será uma coisa que precise ser trabalhada, mas se ficar aborrecido e pensar como alguém pode ser tão mal educado e desagradável, então você estará projetando. Só que isso também não significa, do ponto de vista das regras sociais, que essa pessoa não possa ser criticada ou orientada sobre sua atitude, até sobre coisas bem mais pesadas do que cuspir na calçada. Porque se nós deixarmos as coisas sempre apenas como estão, elas não tendem a melhorar. Tanto que ela fala mais adiante sobre liberdade, quando diz o seguinte, liberdade significa ser capaz de escolher quem e o que você quiser ser em qualquer momento da vida. Se você não se permite ser preguiçoso, não pode ser livre. Se não admite ficar bravo quando alguma coisa desagradável acontece, não pode ser livre. Se lida com o comportamento de alguém tornando-se o seu oposto, questione-se sobre isso. Se fica particularmente aborrecido com um determinado grupo de pessoas, descubra de que forma você se assemelha a elas. Não são apenas nossos traços negativos que projetamos em outras pessoas, os positivos também. A maioria das pessoas com quem trabalho projetam sua inteligência e criatividade, seu poder e seu sucesso. Se você quer ser como determinadas pessoas, é porque tem a capacidade de ser como elas. Isso é um ponto muito interessante quando se fala das polarizações. Quando um grupo polarizado se opõe a outro de modo muito ferrenho, como nós vimos aqui no Brasil nos últimos 2 anos, usando esta regra da Debbie Ford, o que nos parece claro é que os dois grupos em oposição se refletem. Um gostaria ou de ser como o outro, ou se incomoda muito como o outro é. Mas também significa que as sombras de ambos têm coisas a serem resolvidas. E não estão sendo resolvidas. Não quero entrar em méritos bem específicos, porque é uma questão muito particular de cada um como analisar isso. Mas acho que é um trabalho que cada um deveria fazer, analisar aonde cai na armadilha da polarização. Todos nós caímos nas armadilhas de polarização o tempo todo, nem que seja nas divergências entre clubes de futebol para o qual nós torçamos. Mas, infelizmente, essas polarizações não param nos times de futebol. Elas vão para partidos políticos, elas vão para visões religiosas, elas vão para a visão materialismo versus espiritualismo, elas vão para a polarização ciência versus fé, e assim a coisa fica bem complicada. Claro que, se há uma sombra que não está sendo trabalhada, o que nós manifestamos é o que se chama de nossa carapaça exterior, a nossa máscara. E como último trecho do livro da Debbie Ford, eu escolho exatamente um sobre essa carapaça. Ele diz o seguinte: nossa carapaça exterior é que enfrenta o mundo, escondendo as características que constituem sua sombra. Nossas sombras são tão bem disfarçadas que muitas vezes mostramos uma face para o mundo quando de fato é o extremo oposto que realmente está dentro de nós. Algumas pessoas usam uma camada de agressividade que esconde sua sensibilidade ou uma máscara de humor para cobrir sua tristeza. As pessoas que sabem tudo normalmente estão disfarçando o fato de se sentirem burras, enquanto as que agem com arrogância precisam ainda revelar sua insegurança. A pessoa gentil esconde o canalha dentro de si e a sorridente oculta a irritada.
Precisamos olhar além de nossas máscaras sociais para descobrir nosso eu autêntico. Somos mestres do disfarce, enganando os outros, mas nos enganando também. São as mentiras que contamos a nós mesmos que temos de decifrar. Quando nunca nos sentimos completamente satisfeitos, contentes, saudáveis ou realizando nossos sonhos, é porque essas mentiras estão no nosso caminho. É assim que reconhecemos nossa sombra quando a trabalhamos. O ego é o eu distinto do outro. O espírito agrupa o eu e o outro num só. Quando ocorre essa união entre o espírito e o eu, tornamos-nos unos em relação a nós mesmos e ao mundo. Interessante que a última frase que eu escolho aqui é: usar outras pessoas como espelho ajuda você a decifrar a sua máscara. Então aqui está O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, Debbie Ford, São Paulo, Cultrix, 2001. Original publicado em 1998. Super recomendado para vocês. Aliás, existem vários outros livros sobre isso que se chama O Efeito Sombra, que é o tema em si deste livro e de outros. A autora, inclusive, Debbie Ford, já faleceu, mas ela já tinha tido câncer antes de falecer. Mas foi a busca da Debbie por resiliência nesse processo que a fez chegar a essas conclusões do livro Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. Então o mais interessante dessa obra é que ela reflete a experiência de alguém que passou por vários momentos de noite escura da alma e trabalhou a sua sombra. Agora fica então a tarefa para todos nós, trabalharmos as nossas sombras, mas para isso precisamos reconhecê-las, trazê-las para fora. Ficarmos em negacionismo, dando importância a teorias da conspiração, não vai nos ajudar nesse processo. Vejam bem, o negacionismo é uma forma de dizer eu não quero aceitar. E a maior parte das teorias da conspiração que estão por aí, se vocês observarem bem, elas levam as pessoas a uma zona de conforto sobre aquilo que elas não querem mudar. Geralmente os culpados nas teorias das conspirações são outros, nunca é o próprio ser humano e nunca é a pessoa. São extraterrestres reptilianos, são os estrangeiros, são os russos, são os chineses, nunca somos nós. São os homossexuais, os culpados da pandemia, são os ateus, os não cristãos, daqui a pouco vão dizer que os budistas também. É muita intolerância. Então eu espero que esse livro possa ser realmente útil para vocês, porque ele possui, além do que eu li, vários exercícios de trabalho com a sombra, que vocês podem aplicar no dia a dia. Eu apliquei alguns deles, quando eu li esse livro há um tempo atrás, e posso dizer que são muito bons para que a gente avalie como está agindo na vida, onde está caindo nas armadilhas do ego. Espero que tenham gostado e continuem sugerindo temas. Aliás, eu tenho recebido várias sugestões bem interessantes, algumas sem, com certeza, muito polêmicas, mas serão tratadas aqui no seu devido momento. Curtam o vídeo, compartilhem para quem vocês quiserem, inscrevam-se no canal para que sejam informados quando novos vídeos aparecerem. Até o próximo, então. Sarva Mangalam!